Já teve que configurar variáveis de ambiente dentro do Angular, onde cada ambiente, né, seja de staging, produção ou de desenvolvimento, você tem que setar variáveis específicas sobre alguma chave de API, alguma coisa assim. Então, nesse vídeo eu quero mostrar duas formas como a gente consegue fazer isso dentro do Angular. Bora lá ver. A gente pode armazenar nossas variáveis de ambiente aqui em uma pasta environments, tá? Aqui dentro do projeto Angular. Vale lembrar que a partir de alguma versão, ali, acho que é Angular 16, eu não me lembro bem de cabeça, o Angular, né, quando a gente roda o comando ng-new, ele não cria mais esse environments pra gente como ele criava antes, tá? A partir de agora, se você precisa gerenciar variáveis de ambiente no seu projeto Angular, você precisa rodar esse schematic aqui, ó, tá? ng generate environments, tá? Isso daqui ele vai criar por padrão dois arquivos environment, que vai ser o development, e esse environment aqui. Então esse environment aqui ele é direcionado para ser usado em ambiente de produção, tá bom? Então basicamente é um arquivo padrão que por padrão o Angular já vai entender que é coisas de produção. E aí a gente pode também, né? Ele cria também para a gente um de desenvolvimento, né, development, e basicamente ele seta configurações para desenvolvimento. Basicamente é uma coisa bem importante notar que o ideal é que esses environments eles sigam, devem seguir uma espécie de interface única, tá? Não é obrigatório, claro, mas tipo assim, é ideal que você padronize as mesmas propriedades com os mesmos nomes, tá? Para que o Angular consiga mapear e substituir de uma forma limpa, né? Essas variáveis de ambiente e que também a gente não tenha erros no nosso código, né? Então, ó, por exemplo, ó, aqui eu extraí, né, a configuração que eu quero passar para minha aplicação, né? Então eu extraí para uma interface, tá? Que eu botei aqui interfaces, environment interface. Então basicamente eu botei aqui current environment, tá? Então basicamente é uma string, tá? Então é uma interface. E dentro de cada implementação, né, do objeto environment, eu vou lá e uso essa interface aqui. Então basicamente se eu botar qualquer coisa aqui, por exemplo, ele já vai dar erro, dizendo que não está seguindo a interface. Então isso é bem legal para evitar erros em runtime, tá? Se eu não me engano, quando a gente roda ali o Angular, ele faz ele faz um replacement, né, do environment e aí acaba dando erro se ele acha propriedades que não existem no environment e tudo mais. Então meio que tem que estar bem alinhado. Então interface funciona muito bem, tá? Eu criei também um environment de staging, tá? Que é basicamente um environment que a gente geralmente usa aí quando a gente está naquele ambiente pré-produção, né? Acabou de desenvolver, tá meio que tudo pronto, só precisa testar. E aí a gente sobe para um staging e aí o pessoal dá uma olhada lá, tal, com dados que é pré-produção, né? Então, basicamente é isso. Como que eu uso, né? Basicamente, eu tô vindo aqui no meu app e consumindo, tá? Através desse import mapping aqui, tá? Então, basicamente, eu vim aqui porque eu não gosto de ficar voltando folder, né? Pasta, até achar o arquivo. Eu acho péssimo isso, quer ver quando o projeto é grande. Então, eu vim aqui no test config JSON, tá? E criei um import mapping, tá? Aqui com o path, tá? Então, ó, @env, ele já aponta lá para o crc environment ts, que é esse cara aqui, tá? Daí tu pode me perguntar, poxa Henrique, mas como é que eu vou conseguir fazer esse mapeamento se ele está apontando diretamente para esse arquivo? Já vou mostrar. Então, vindo aqui no Angular JSON, olha só que legal. A gente vai ter algumas configurações, tá? Vou começar desde aqui do começo do arquivo para você pegar o raciocínio. Ó, a gente tem aqui, né, projects, architect, build, tá? No node build a gente vai vir e a gente tem options, tá? Eu vou colapsar aqui, né? Vou diminuir esse options para a gente ficar bem claro. Então a gente vem no nó aqui de configurações, tá? Aqui em configurações a gente vai ter 3 configurações, né? Ó. Inclusive essas configurações, se eu não me engano, o schematics aqui cria também, tá?
Então, basicamente, ele já meio que apronta o caminho com a configuração antiga que tinha nos Anglars mais antigos, né? Então, ele já faz basicamente a mesma coisa. Então, ó, aqui basicamente eu tenho a configuração de produção, tá? Isso daqui já vem por padrão, mas aí esse schematics ele adiciona algumas coisinhas aqui se tivesse, né? No caso, produção é o padrão, daí não tem. Mas development, basicamente ele adiciona esse daqui, o file replacement, tá? E como eu estava escrevendo também o staging, eu só criei um nó aqui de staging, ele já criou também o file replacement para o staging, inclusive criou esse arquivo aqui de staging, achei bem legal, tá? Então esses schematics aqui que eu estou mostrando, o generate environments, ele funciona muito bem, tá? Então basicamente como que eu fiz tudo isso? Tá, production. Nota que eu vou começar pelo só as variáveis de ambiente com o arquivo environment, tá? Depois eu mostro esse define aqui. Então vamos lá. Quando a gente está dizendo que a gente precisa de uma aplicação em modo desenvolvimento, né? A gente pode substituir o arquivo environment TypeScript, né? Por outro arquivo que implementa a mesma interface, tá? Então, a gente, literalmente, o Angular vai fazer esse replacement, tá? Então, vai pegar um arquivo e botar outro no lugar. Mas quando ele segue a mesma interface para o código em runtime, é a mesma coisa, né? Só com valores diferentes. Então, basicamente, a gente vai dizer aqui, ó, Angular, quando eu estiver em configuração de desenvolvimento, né, development, eu preciso que tu substitua esse arquivo environment aqui, ó, TypeScript, tá vendo? Com, né, with esse daqui que está em desenvolvimento. Então, esse daqui vai virar esse daqui, tá? Eu já vou mostrar daqui a pouco como é que funciona ali dentro do app. E, basicamente, quando eu dizer, a configuração aqui é staging, então tu tem que substituir o arquivo environment, né? Padrão aqui. Por padrão ele é produção, né? Então, ele tem que substituir pelo arquivo de staging environment, tá? Eu até mudei o valor aqui para a gente saber exatamente qual que está sendo usado no momento, tá? Essa é a configuração de build, tá? Então, quando a gente, por exemplo, vai subir o servidor, também é interessante notar que a gente tem que definir algumas configurações também, né? Isso daqui já vem por padrão no Angular, então build target, tá? A gente tem que dizer o nome do projeto, esse é o nome do projeto. A gente tem que dizer o target, tá? Que é basicamente build, né? Que a gente tem que fazer o build da aplicação. E a gente tem que dizer a configuração que a gente vai usar para esse build. Então, para cada target, para cada configuração aqui, ele está usando, apontando para uma configuração aqui dentro do build, tá? Então, beleza. Ele vai dizer aqui, ó, eu quero usar a configuração do build, né? Está acessando target e está acessando a configuração aqui. Então, eu quero acessar o target build e eu quero usar a configuração de staging, quando eu botar a flag staging ali no serve. E aí ele vai funcionar. Por padrão, né? A configuração vai ser desenvolvimento, tá? Isso daí já vem do Angular mesmo, tá? Porque basicamente a gente roda o serve quando a gente está em desenvolvimento, né? Mas a gente pode querer usar staging ou production aqui para fins de entendimento, né? Se, por exemplo, o ambiente de produção estiver meio zoado. Então, beleza. Show! Vou dar um npm serve aqui, né? Vamos lá. npx, né? Para rodar só, ele mapear aqui meu Angular local. Serve, tá? Vou botar um "-c" aqui. Eu vou pedir para ele usar o ambiente de development, né? Não, vai buildar e vai abrir a aplicação aqui. Vou dar um zoom, vai ficar melhor de ver, né? Tá legal agora. Então ele tá dizendo aqui, ó, desenvolvimento, tá? Eu já vou falar sobre essa partezinha aqui, tá? Só que ela é um passo à frente só. É uma feature nova do Angular aí. Então, basicamente, desenvolvimento, tá? Então, se eu matar o servidor aqui e falar aqui para fazer nada, só ng serve normal, olha só o que vai acontecer. A mesma coisa. Por quê? Porque o default, tá? Default configuration aqui é development, tá? Então, o Angular, por padrão, ele vai entender que é para usar esse cara aqui, tá? Que, por padrão, vai ser esse cara aqui. Que, inclusive, tem aqui as otimizações, né? De minificação e tudo mais, desabilitadas para fazer
o servidor ser mais rápido, né, para a gente conseguir desenvolver de forma mais rápida. Então, aqui, ó, vou abrir aqui de novo terminal e vou escrever, né, mesmo comando de antes, só que eu vou falar, usa a configuração de staging, tá? Então, ó, vem aqui, ó, staging, current environment is staging, ó, que legal. Por quê? Porque a configuração aqui, ó, é staging, tá? Então, bem legal, né? Lembrando que aqui na minha aplicação, olha só que legal, eu estou usando essa propriedade, tá? Current environment, tá? Ele implementa essa interface aqui. Então, basicamente, o valor que está vindo aqui, eu estou renderizando aqui, é tudo a mesma coisa, tá? Então, tá vindo certinho aqui, tá? Último teste, eu vou falar sobre o define ali, sei que você está curioso. Então, ó, vamos lá, production, tá? Esperar um pouquinho, deu. Ó, então aqui, produção, funcionando certinho. Agora eu vou falar, né, finalmente, sobre essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui se chama define, tá? Ela replica muito bem alguns comportamentos que já tinha no Webpack, tá? E se eu não me engano, até na documentação do Angular fala sobre a opção options, tá? Do ESBuild, tá? Que é basicamente a gente ter a possibilidade de fornecer variáveis de ambiente, né, diretamente no processo, digamos assim, tá bom? Então, basicamente, na hora que ele está fazendo ali o processo de processar o TypeScript para JavaScript e tudo mais, ele consegue ter em memória essa variável, tá? Que é basicamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, ó, basicamente AppKey, tá? AppKey está vindo basicamente do processo, tá? Então, aqui eu estou declarando para o TypeScript dizendo que essa AppKey, ela existe, tá? Não é um erro porque se eu tirar isso daqui, tá? Ele vai dar um erro, tá? Porque basicamente ele não está achando a referência em nenhum lugar dessa AppKey, né? Então, basicamente, eu tenho que dizer para o TypeScript, ó, isso daqui existe, tá? Em runtime, ela vai existir, tá? Então, não dá erro. Estou dizendo aqui, ó, uma constante e do tipo string, né? Ele vai lá e diz, ah, beleza, isso daqui é uma constante do tipo string. Ele vai parar de dar erro. Mas essa AppKey aqui, ela vai ser fornecida na hora que o build acontecer, tá? Na hora que o build acontecer, essa AppKey aqui, como já deu para ver aqui, tá na aplicação, né? Basicamente aqui tá, ó, ele está sendo fornecida, tá? Dá para ver que ele está vazio. Como está sendo fornecida? Basicamente, se a gente vem aqui no AngularJSON, a gente tem configurações aqui em build, tá? E a gente vai ter essa propriedade aqui define, tá? Ela basicamente é uma propriedade muito legal, tá? Que a gente consegue aplicar valores, tá? E vão ser aplicados no arquivo final. Tá? Então a gente consegue aplicar qualquer tipo de valor, tá? Number, string, por aí vai, tá? Ele é bem próximo do arquivo environment, só que tem uma diferença, é que, na verdade, tem duas diferenças cruciais aí que tem que pontuar. A gente consegue definir alguns valores, basicamente estou definindo uma string aqui, tá? Para quando a configuração ser produção, então AppKey vai ser esse valor aqui. Quando a configuração de ser desenvolvimento, AppKey vai ser esse valor aqui. E quando ser stage, né, a configuração, vai ser esse valor aqui, tá? Então dá para ver que ele funciona de uma forma próxima aos arquivos environment, né? E basicamente a diferença é que de fato ele é incluso, né? Não como um arquivo via import, mas sim no processo de bundling, né? No caso, quando o ESBuild vai processar todo esse dado aqui, ele já é incluso em memória e aí ele consegue captar o valor aqui dentro, tá? Então, basicamente, se a gente for vir aqui, como eu já tinha mostrado, tá? Em produção, ó, ele pegou produção, staging, pegou staging, tá? E se eu pegar aqui development, né? Vai pegar development, tá? Então, ó, bem legal, né? Bem legal mesmo. Então por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Também, se você está interessado em apoiar o projeto aqui da Code Dimension, seja membro,
tá bom? R$5 aí, R$4,99, né, para ser mais sincero. Então, basicamente é um sneakers aí depois do almoço, né? É um valorzinho bem tranquilo que apoia o projeto aqui e faz tudo isso, né, se sustentável a longo prazo também. Também vocês vai conseguir alguns benefícios, né, que vai ser bem legal em lives e tudo mais, vai ter alguns descontos em curso, caso você tenha interesse. Então, seja membro aí. Por hoje é isso e até mais. Valeu!